Querida Elô, hoje é dia 27, após ter recebido sua carta, e faço questão de respondê-la antes de qualquer coisa. Não sei o que vai sair, gostaria de lhe explicar muitas coisas. Sei que será longa e triste. Longa porque o impacto da nossa distância mostrou toda a sua extensão, e triste porque existe essa distância. Sei que essa carta será toda de explicações. Sinto necessidade que vocês me compreendam. No entanto, não deveria ser assim. Deveria ficar feliz em ser aceita como sou. Mas eu ainda não consegui isto. Numa de suas cartas, a Rosa me disse uma coisa bacana, que a aceitação é feita de amor, e a compreensão já é uma justificativa, uma projeção de nós mesmos. E é isso mesmo, mas eu ainda não consegui mudar. Sabe, Elô, talvez eu não tenha entendido sua carta, ou poderia responder de muitas maneiras, mas quero responder tentando ser compreensível para você. Quero que você saiba que certos erros eu realmente reconheço, como já disse para Lígia, mas outras coisas são a essência de mim mesma, e se abrir mão delas, seria uma morta-viva. Eu faço um arquivo de todas as cartas que escrevo e que recebo, onde até hoje só falta uma, a primeira que papai e mamãe me mandaram. Pude lê-la, mas não ficou comigo. A segunda, em que você e a Lígia escrevem, é a introdução do meu arquivo. É a primeira carta e também é a primeira que eu mandei para vocês. Fiquei emocionada quando, com mais de um mês de incomunicabilidade, recebi estas palavras. Eu gostaria de ter uma carta sua só para mim. E vieram de você. A Lígia me parecia fútil naquela carta, e eu decidi escrever uma carta para as duas juntas, explicando o que eu pensava, apresentando uma nova Lúcia que vocês não poderiam reconhecer. Eu realmente esperava que você me respondesse, e então mandaria as palavras particulares para você. Não adiantava mandar palavras especiais para uma irmã qualquer, sem saber em que ela tinha mudado, evoluído, o que ela estava pensando. Não seriam palavras da nova Lúcia para a nova Elô, seriam da nova Lúcia para uma ideia que eu teria da Elô. Da mesma maneira que para a Lígia eu escreveria como se fosse para uma menina fútil. Por isso eu esperei e me emocionei, vibrei com a carta da Lígia. Mentiria se não dissesse que me decepcionei com você. Eu esperava que você me respondesse. E disse isso em carta para a Rosa. Para variar, meu arquivo está de prova. Preferi não escrever. Continuei esperando que a nova Elô se apresentasse. Todos evoluem, Elô, e eu sei que você não seria exceção. Respondi para a Lígia, só para ela, mesmo sabendo que iria ferir você. Mas eu respondia para uma Lígia que eu começava a conhecer. E continuei esperando por você. E ontem recebi a nova Elô, agressiva, mais que isso, acusativa, mas que continuo admirando pela franqueza, porque não quis passar a mão na minha cabeça, porque realmente demonstrou que não sente pena. Ao mesmo tempo que é duro receber suas palavras, me orgulho delas, porque não perderam a característica que eu sempre admirei em você, a força da sua personalidade. Quando li a carta para as meninas aqui, elas ficaram chocadas, e eu tentei explicar. Talvez com psicologismos baratos, mas eu queria dizer que suas palavras me atingiam fundo, que era bem você, era o que eu queria de você, a coragem que sempre teve e a responsabilidade de assumir o que eu dizia. Embora no fim você tenha tentado se desculpar, isso eu não entendi. Não sei por que papai e mamãe não devem saber. Tenho medo que você não esteja querendo ser a dona de suas palavras. Relembrei muita coisa que vivemos juntas para as meninas, inclusive uma surra que levamos, talvez tentando justificar sua agressividade. Não quis ser agressiva com você na resposta, mas tive e tenho uma enorme vontade de explicar muitas coisas, e isso pode parecer agressivo. Estou tentando, né? Mas acho que ainda nem comecei. Você fala que eu os acho quadrados. Eu concordo com você quando diz que quadrado é só ouvir um lado. Eu cometi esse erro em relação a vocês. Eu não tenho medo de admiti-lo. Tanto que o fiz em carta para a Lígia e em carta anterior para o papai e a mamãe.
Sei que eles tentaram, dentro das possibilidades deles, nos aceitar, eu e o Alex, mais do que nós a eles. E deveria ser o contrário, porque, teoricamente, deveríamos ser pessoas mais abertas, de visão mais ampla. Esse foi um grande erro de todos nós, por isso, hoje estamos derrotados. Não perdemos a guerra, mas sofremos uma fragorosa derrota. E muitos pagaram por ela. Aliás, todos pagamos, os vivos e os mortos. Porque os que estão vivos sofrem atualmente, como eu, por assistir à derrota por uma tela cheia de grades e com a dor multiplicada por não podermos influir em nada. Eu e o Alex, particularmente, nos fechamos para vocês, sem entrar em profundas psicologias de que, na verdade, não entendo quase nada, porque fomos violentados. A toda ação corresponde uma reação de força igual e contrária. O hospital foi uma violência. Perder a memória não é mole. Ser privado de todos os seus amigos também não é brincadeira. Esta violência eu não aceito e nunca aceitarei. O tratamento que recebi foi desumano. Me fizeram uma lavagem cerebral. Quando saí do hospital, eu era uma pessoa sem personalidade e poderia ser moldada como se fosse uma estátua de barro. Sinto-me ferida quando você coloca, entre aspas, cuidava do bem-estar do povo. Realmente, Elô, era isso que eu queria e quero. Não sei viver num lugar onde haja tantas injustiças sem querer mudá-las. Estudei e compreendi qual era a única forma de evolução. Lutei por ela e não me arrependo. Isto é uma parte de mim, é a minha essência. Não aceito o individualismo, embora às vezes eu tome atitudes assim. Ninguém é ideal e por isso existem os erros, as críticas e as autocríticas. Não me esqueci do sofrimento de vocês por causa da minha escolha. Lembre-se do que faz sofrer a vocês, também me faz sofrer, porque gosto de vocês, mas abri mão do meu sofrimento e do de vocês em troca do que você coloca entre aspas. Vocês podem, e sei que não concordam comigo, mas como já disse, ninguém é dono da verdade. Cada um é dono de sua vida e eu quis usar a minha para um fim que eu e meus amigos achamos mais justo. E sofri muito, Elô, mais talvez do que você pensa. E essa carta é um pequeno reflexo desse sofrimento. Sei que disse ao papai e à mamãe coisas que devem tê-los ferido profundamente. Sei que várias vezes fui injusta, mas sou franca como você. E nada disso quer dizer que os desconsidere. Acho a nossa família de uma formação fora do comum. Não me lembro de famílias tão abertas como a nossa. E eu agradeço a papai e mamãe pela educação que nos deram. Eu os admiro, cada um por um aspecto. Acho papai e mamãe pessoas profundamente íntegras, honestas. Não pense que me esqueci disso. Aliás, me lembro a cada minuto. Sei que fui omissa em relação a vocês, por não discutir coisas simples, como problemas de moral, valores que eu tinha. O próprio fato da relação sexual antes do casamento. Mas eu não sou tão forte assim, e me sentia tolhida ao falar sobre qualquer coisa. Me lembro até que uma vez foi você quem falou: não vamos discutir esse assunto porque tenho ideias diferentes. Ninguém é perfeito, Elô. Isso precisa ficar muito claro. Eu me afastei de vocês, mas vocês também se afastaram de mim. Sinto um enorme complexo de culpa, de impotência, ao ter, nesse momento, ser completamente dependente dos meus pais. O fato de gastarem uma nota com advogado, de cada presente que dou ser à custa deles, tudo isso me deprime. Parece que o pintinho, quando fica com medo, volta para debaixo da asa da galinha. E não é nada disso. Se me sinto triste muitas vezes, não é por estar presa. Se eu não recebesse nada de vocês, nem que não pagassem advogado, talvez me sentisse melhor. Porque vocês fazem tudo isso esperando que eu me recupere, que eu volte a ser aquela Lúcia que o Mesquita pintou e que está presente na sala ou em qualquer lugar da casa. Aquela Lúcia hoje é diferente e não será recuperada. Quanto a Lígelo, eu acho que você está enganada. Ela não é mais uma criança, não é fútil por ser criança. Detesto os argumentos em cima de idade, embora para meu julgamento uma das atenuantes é ser menor de 21. A Lígia cresceu,
Ela pode ter interesses que parecem fúteis, mas ela está cheia de pensamentos próprios, dúvidas e também angústias. Ela está tentando compreender o mundo, e foi isso que me emocionou. As aparências são bem diferentes do conteúdo. Eu também já fui exatamente como ela, em 67, e foi um dos períodos de maior angústia na minha vida, por não ter capacidade de entender o porquê daquela angústia. Agora eu sofro, mas sei as razões. Sou uma pessoa insatisfeita e impotente neste período, mas não sou infeliz. Não existe isso ser isso, existe estar. O sofrimento é menor quando é compreendido, e eu posso aquilatar o porquê do meu. A aparência de futilidade é uma capa para as pessoas que estão procurando entender as coisas. Eu também gosto de me vestir bem, de dançar, tomar chopp, etc. Mas não lastimo nada disso. Evidente que é o de menos. Bem, Elô, vou terminar por aqui. Acho que já ocupei todo o papel permitido por esta semana, mas foi bem empregado. Continuo a admirá-la porque falo o que pensa. Se fui agressiva, não peço desculpas, era necessário. Se fiz pressão emocional, é porque ainda estou muito longe de ser a pessoa que eu gostaria de ser. Eu realmente não queria que houvesse nessa carta nenhum nível de coação emocional. Quanto a papai e mamãe, não entendi o porquê disso. Não vou falar diretamente com eles, mas também não vou fazer nada para esconder a existência dessa carta e da sua. Não se pode viver de ilusões. Com muito amor, Elô, por mais que você não acredite. Um beijo e muita saudade. Lúcia, 27/11/71.